Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante de português para o concurso do SMV. A gente tirou essa aula do nosso preparatório. E se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber de mais vídeos assim quando eles forem publicados. E dá uma olhada no link da descrição aqui, o primeiro deles, que eu vou deixar um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas antigas, um cronograma de estudos, editais e muitos outros. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, sou Ivanete Rigo, professora de língua portuguesa e esta aula é sobre acentuação gráfica. Aqui no nosso quadro resumidor, ela está logo depois de fonologia. Então agora nós vamos ver as regras para que essas palavras sejam acentuadas. Vamos começar aqui com uma letra muito bonitinha do Vinícius de Moraes e Hermano Silva, Onde Anda Você? E por falar em saudade, onde anda você, onde andam os seus olhos que a gente não vê. Há nesse texto 106 palavras e veremos que só algumas recebem acento. Não existem aqui palavras proparoxítonas e existem 43 palavras paroxítonas. E as que recebem acento são apenas você e vê. Isso serve para que nós façamos uma constatação. A constatação de que as regras de acentuação gráfica baseiam-se no fato de que em nossa língua as palavras mais numerosas são as paroxítonas, seguidas pelas oxítonas. A maioria das paroxítonas termina em a, e, em, ou, podendo ser ou não seguidas de S. Essas paroxítonas, por serem maioria, não são acentuadas graficamente. Já as proparoxítonas, por serem pouco numerosas, são sempre acentuadas. E é por elas que nós vamos começar, pela regra das proparoxítonas. Todas são acentuadas, a sílaba tônica é a antepenúltima e não interessa em como elas terminam. Se é com S, se é com O, se é com A, se é com E. Todas as palavras proparoxítonas vão receber acento. E aí nós vamos para a regra das palavras monossilábicas. Esses monossílabos, primeiramente nós temos que ver se eles são tônicos ou átonos. Os monossílabos tônicos, eles possuem autonomia fonética. Isso significa que eles podem ser pronunciados ou escritos de maneira isolada e haverá um entendimento do significado deles. Por exemplo, mãe, pai, não, flor, fé. E aí nós vamos acentuar esses monossílabos se eles forem, então, tônicos, terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. E aí também nós vamos ver aqueles monossílabos tônicos que são de tongos abertos, el, ei e oi. Então, pá ou paz, pé, mês, pó, nós, céu, mês, que é o plural de mel, e dói, que é o verbo conjugado. Atenção, porque vão entrar nessa regra aqui as formas verbais com os pronomes oblíquos. Por exemplo, fez os trabalhos. E aí nós vamos usar o pronome oblíquo aqui para substituir o objeto direto, os trabalhos. Vamos acrescentar o L ao pronome oblíquo e nós vamos ter a forma aqui reduzida que é fe. Então, fê-los. E esse fe aqui, sendo verbo, ele vai entrar nessa regra das palavras monossílabas tônicas, ou seja, vai terminar em E e vai receber acento. Os monossílabos átonos, eles não possuem autonomia fonética, então eles são proferidos de maneira mais fraca. São palavras vazias de sentido, são os artigos, os pronomes oblíquos, as preposições, as conjunções. Por exemplo, o, a, os, as, uns, me, se, lhe, nos, de, em, e, que é uma conjunção, que, e o mas, que também é uma conjunção. Uma observação. Existem monossílabos que são tônicos numa frase e que são átonos em outras. Por exemplo, você trouxe sua mochila para quê? Aqui, esse pronome interrogativo vai ser acentuado, ele vai ser tônico, até porque ele está aqui no fim. Lá na regra do uso dos porquês, nós vamos ver que também o porquê, quando está no fim de uma interrogação, ele vai receber acento.
Já aqui, ele é átono, olha, é um pronome interrogativo no início, que tem dentro de sua mochila. Aqui nós temos um que substantivado pelo artigo 1. Ela tem um que de disciplina, então ele também vai ser tônico. Aqui também vamos substantivar a palavra mas, no caso a conjunção mas que aparece aqui, ó, eu sei seu nome, mas não lembro agora. Aqui ele vai ser substantivado, há sempre um mas para questionar, então aqui ele vai ser tônico. A regra das oxítonas. A sílaba tônica é a última e serão acentuadas as oxítonas que terminarem em A, E, O, essas letras seguidas ou não de S, e aí nós vamos acrescentar em ou ens. Então nós vamos ter cajá ou cajás, você ou vocês, paletó ou paletós, ninguém e armazéns. E atenção, porque vão entrar nessa regra aqui os verbos conjugados, como ele mantém e eles mantêm. Por exemplo, no caso aqui nós vamos usar o acento agudo para indicar que temos a forma singular e o acento circunflexo aqui para indicarmos que temos a forma plural. Também devem ser consideradas aqui as formas verbais com pronomes oblíquos, como por exemplo, vou observar eles. Como eu não posso escrever assim, de acordo com o padrão culto, vou trocar o objeto direto pelo pronome oblíquo os, e aí ele vai ganhar a letra L. Vou observá-los, e aí nós vamos ter uma palavra oxítona terminada em A. Contê-los, oxítona terminada em E. Repô-los, uma oxítona terminada em O. As palavras paroxítonas, como já falamos, elas estão em maior quantidade na língua portuguesa e, por isso, a regra para elas é um pouquinho mais extensa. A sílaba tônica é a penúltima e serão acentuadas as palavras paroxítonas que terminarem em R, I, seguido ou não de S, N, L, U, seguido ou não de S, X, PS. É o famoso rim lux que nós temos aqui. E aí nós vamos continuar com PS, ON ou ONs, ditongos crescentes ou decrescentes, isso seguido ou não de S, esses ditongos seguidos ou não de S, an ou ans, ão ou ãos, ou uns. Então vejamos aqui, olha, vamos frisar o I seguido ou não de S, o U seguido ou não de S. E aqui uma observação, nós estamos vendo as paroxítonas terminadas em N. Não vimos paroxítonas aqui paroxítonas terminadas em M, senão nós teríamos que acentuar palavras como homem, como nuvem, como jovem, por exemplo. Então, bastante atenção aqui para essa terminação. Revólver, táxi ou táxis, hífen. Se nós passarmos a palavra hífen para o plural, por exemplo, hífens já não receberá mais acento. Por quê? Porque se nós acentuarmos hífens, também teremos que acentuar jovens, homens e nuvens. Por isso, então, a regra contempla apenas o N aqui. Fácil, vírus, tórax, bíceps, elétron, íons, fáceis, secretárias, o ditongo crescente aqui, né? Ou ditongo decrescente aqui, seguido de S, imã ou ímãs, órfão ou órfãos, fórum e álbuns. Observações. As paroxítonas terminadas em N, nós vamos frisar isso, são acentuadas como hífen, mas as que terminam em ens não são acentuadas, hífens e jovens. Também não são acentuados os prefixos terminados em I e R, como semi e super. E acentuam-se as palavras paroxítonas que terminam em ditongos crescentes, e, a, o, a, e, os, uas, né, ias, enfim, os ditongos crescentes. E aí nós temos os exemplos de várzea, mágoa, óleo. Citamos essas palavras paroxítonas em ditongo crescente aqui, mais especificamente porque ocorre que não há consenso em considerar como ditongos esses encontros vocálicos. Alguns gramáticos consideram que esse e, esse o e esse e aqui, por exemplo, eles não seriam semivogais. E aí essas palavras, para eles, seriam palavras proparoxítonas. Então não existe esse consenso. Mas em palavras como régua, férias, tênue, caro, ingênuo, não há dúvida. Nós temos paroxítonas terminadas em ditongos crescentes aqui. E essa é a posição da maioria dos gramáticos. Então eu tenho que considerar que existem alguns que consideram palavras como cari, secretária, série, como proparoxítonas acidentais, ou seja, aqui eles fazem uma
divisão, esse ditongo seria separado e a palavra seria acentuada por ser uma proparoxítona acidental. Então, elas estariam em duas regras, na regra das paroxítonas terminadas em ditongos e também seriam acentuadas por serem proparoxítonas acidentais. Os ditongos abertos, ei, el, oi, sempre que tiverem essa pronúncia, eles serão, em palavras que são oxítonas ou monossílabas tônicas, eles serão acentuados. Por exemplo, anéis, fiéis, papéis, troféus, céus, herói, constrói, cowboys. Atenção, porque isso vai ocorrer em palavras que são monossílabas ou palavras que são oxítonas. Os ditongos abertos em palavras que são paroxítonas não são mais acentuados. É o caso de assembleia, boia, heróico, ideia, jiboia, entre outras. Uma atenção específica aqui para a palavra destroyer, que é o nome de um navio. Esta palavra, ela tem um ditongo aberto, mas ela não vai ser acentuada por isso. Ela recebe acento porque é uma paroxítona terminada em R, e não por ser um ditongo aberto, oi. Os hiatos. Acentuam-se as vogais I e U quando eles forem tônicos e eles estiverem sozinhos na sílaba, quando essas letras estiverem sozinhas na sílaba, ou seguidas, ou essas letras estiverem seguidas de S. Então vejamos, aí, não é porque é uma palavra oxítona que essa palavra recebeu acento, não. Nós temos aqui um I tônico que ficou isolado na sílaba, tá? E ele não está aqui seguido de uma outra letra. Se fosse seguido de S, ele poderia ser acentuado, como por exemplo o caso de balaústre, em que o U aqui é tônico, não está sozinho na sílaba, mas está seguido de S. Ou então faísca, em que o I é tônico, não está sozinho na sílaba, mas seguido apenas de S, tá? Então, o I e o U tônicos que estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S, receberão acento. Juízes, distribuí-lo, heroína, tá? No caso da palavra aí, há de se fazer uma observação. Lá na regra das oxítonas, não existe a terminação I. A regra das oxítonas contempla apenas as palavras terminadas em A, E ou O, seguidos ou não de S, e as palavras terminadas em EN ou ENS. Atenção, porque não vamos colocar acento agudo no I e no U quando precedidos de vogal que, como eles, não forma ditongo e são seguidos de L, M, N, R, Z ou NH. Por exemplo, contribuinte, baú, que é o pântano, juiz e rainha. Observem que interessante, juiz não recebe acento porque o I é tônico, ele não fica sozinho na sílaba, está seguido de uma letra diferente de S. Vejam, é o Z que temos aqui. Em juízes, o I ficou sozinho na sílaba e por isso ele vai receber acento. Quando as vogais I e U ocorrem na sílaba tônica de palavras paroxítonas, elas não recebem acento se por acaso elas forem precedidas de ditongo. É o caso de baiuca, aqui temos um ditongo decrescente, é o caso de feiura, aqui temos um ditongo decrescente. Então, o U, ele é tônico aqui, mas não vai receber acento, porque antes dele temos um ditongo. Feiura, o U é tônico, mas ele não recebe acento, porque antes dele nós temos um ditongo. Também não recebe acento agudo o U tônico precedido de G ou Q, seguido de E ou I. Nas flexões risotônicas, o que significa isso? Quando a sílaba tônica estiver dentro do radical da palavra. Isso ocorre com os verbos arguir, redarguir, aguar, apaziguar, averiguar, obliquar, enxaguar, delinquir. Então, por exemplo, argui, arguis, redarguem, obliquo, agu, entre outras formas verbais. Nestes verbos aí que nós citamos, né, e afins, as formas risotônicas, quer dizer, as formas que têm sílaba tônica dentro do radical, ou tem a sílaba tônica no U, mas sem acento, como por exemplo averigu, agu, enxagu, ou tem as formas averiguo, enxaguo, e aí nós vamos acentuar porque elas vão terminar em ditongo crescente. Os verbos ter e vir. Nós vamos usar acento circunflexo na terceira pessoa do plural,
né? No caso do presente do indicativo dos verbos ter e vir. Então, ele tem, porém eles têm. E é isso que vai fazer a diferença entre singular e plural. Ela vem, elas vêm. E aí nós vamos cuidar com os derivados desses verbos. E eles vão entrar na regra das oxítonas. Ele retém, está acentuado com acento agudo aqui porque é singular. Eles retêm. Acento circunflexo porque nós temos a forma plural. Ele intervém e eles intervêm. Temos aqui palavras que são oxítonas terminadas em "em", com a diferença de que aqui nós temos o singular com acento agudo e nós temos o plural com o acento circunflexo. Os verbos crer, dar, ler e ver e os seus derivados, né? Descrer, reler, antever, entre outros. O famoso, né, crer-de-ler-ver. O verbo crer, quando passarmos para o plural, eles creem, não vai receber acento. Vamos ter aqui um hiato e nós não vamos colocar acento. O verbo dar, que ele dê, que eles deem, nós não vamos pôr acento nesses hiatos aqui. De creem, de deem. Do verbo ler, ele lê, eles leem, ele vê, eles veem. Não se acentuam pela nova ortografia as palavras paroxítonas com hiato, seguidos ou não de S. Então, voos, enjoo, abençoo, que é o que ocorre aqui nessas formas verbais. O acento diferencial foi excluído. Ele vai ser mantido apenas nestas duas palavras. Olha, pôde, que é o pretérito, né, do verbo poder. Ontem ele pôde, mas hoje, que é o presente, hoje ele não pode. Então, para diferenciar o passado do presente, o verbo pôr, né, ele vai continuar recebendo acento. Eu vou pôr este livro aqui nesse armário para ser diferenciado da preposição por. Eu vou por aquele lado porque aquele lado tem um caminho mais fácil. E aí nós vamos ter uma forma facultativa aqui na palavra forma de bolo, né? Pode ser forma com acento ou forma sem acento. Esse é um acento facultativo. E é isso. A acentuação gráfica é simples assim. As regras são bastante tranquilas porque é a menor quantidade de palavras da língua portuguesa que recebe acento. E eu espero que vocês tenham compreendido. Até uma próxima oportunidade. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, valeu e até mais!